Oi pessoal, eu sou a Gi e hoje nós vamos ler a história Um Cantinho Só Pra Mim, por Ruth Rocha. Pedro era um menino muito esperto e muito ativo. Ele fazia uma porção de coisas. Além de ir à escola, é lógico, e de fazer suas lições de casa, ele tinha aulas de inglês, de natação e de música. Como todo mundo, ele ia ao dentista e às vezes ao médico. Ia uma porção de festas, umas de que ele gostava, outras de que não gostava. Seus pais o levavam ao teatro, ao cinema, a exposições de tudo que era coisa, desde exposições de arte até uma exposição de penicos que eles descobriram. Ele gostava de umas coisas e não gostava de outras. E ele ia brincar na casa dos amigos, e os amigos iam brincar na casa dele. Um dia ele foi à casa da avó. Ele ficava feliz na casa da avó, porque ela fazia tudo o que ele gostava. Nesse dia ela estava fazendo um bolo de chocolate. Enquanto o bolo assava no forno, eles sentaram junto à mesa e ficaram conversando. E Pedro começou a contar à avó tudo o que ele fazia. E ela dizia: "Que beleza! Quantas coisas você faz! Você tem uma vida divertida!" Então Pedro de repente disse à avó: mas eu não tenho tempo para pensar." A avó ficou espantada. "Como não tem tempo para pensar? A gente pensa o tempo todo." "Não, vó, não é pensar assim como a gente pensa o tempo todo. Eu não tenho tempo para ficar pensando coisas que não existem, inventar coisas, imaginar coisas." A avó reparou que Pedro estava com um ar sonhador, mas ela precisava tirar o bolo do forno. Então se levantou e foi para perto do fogão. Pedro ficou pensando. Aí ele olhou para o chão e reparou que perto do pé da cadeira havia um círculo de metal dourado. Pedro abaixou-se, pegou o círculo e viu que estava preso em alguma coisa. Ele puxou aquela espécie de argola. Na mesma hora, ao lado do pé da mesa, abriu-se um buraco, como se fosse um túnel. No meio do buraco havia uma escada. Pedro foi descendo pela escada e, de repente, em vez de a escada descer, ela estava subindo. Pedro foi subindo até que chegou a um lugar muito bonito, mas também muito esquisito. Era como se fosse um campo cheio de grama, com árvores e flores, mas tudo muito espalhado. E tinha umas coisas como uns móveis, uma bicicleta antiga, lá longe um trem que apitava lá longe e soltava fumaça. Tinha umas pessoas muito longe, e era tudo muito bom. E tudo tinha um cheiro muito bom. E Pedro deitou no chão de grama e começou a pensar em coisas ótimas. Ele pensou em como seria bom voar. E ele voou. Ele pensou que estava brincando com uma porção de crianças e brincou. Quando ele se lembrou da aula de música, começou a tocar no piano uma música linda que ele estava inventando. E ele tocava tão bem. E havia um lago muito azul. Ele mergulhou no lago e começou a nadar junto com os golfinhos, dando uns pulos para fora da água. Ele então pensou no macaquinho que tinha visto no zoológico. E o macaquinho apareceu e bateu um papo com ele sobre um livro que os dois tinham acabado de ler. O macaquinho, além de falar como uma pessoa de verdade, ainda recitou uns versos. "Macaquinho, macacote, cheio de biriquitote." Aí Pedro pensou numa montanha muito alta, e ele foi subindo. E lá no alto havia um cavaleiro negro, e ele lutou com um cavaleiro que estava montado num cavalo muito bonito. Pedro também estava montado num cavalo branco e ganhou a luta, e o cavaleiro negro saiu galopando. E Pedro estava outra vez naquele lugar bonito e pensou numa cachoeira. E pensou que aquele era um lugar muito bom e que ele queria ficar lá para sempre. Mas aí ele se lembrou da mãe e deu uma saudade. Mas ele continuou a pensar e era tão bom pensar. E ele pensou de novo: "Eu queria ficar aqui para sempre." Mas ele se lembrou do jogo de cartas que ele jogava com os amigos e teve uma vontade de jogar cartas. E de repente ele sentiu um cheiro de bolo de chocolate. Continuou andando e teve a impressão de ouvir uma risadinha, e parecia a risadinha da prima Belinha. Pedro pensou que queria brincar com a prima, com aquele jogo divertido que ele tinha ganhado no aniversário, Truque dos Trecos.
Então Pedro encontrou uma menina e perguntou: por que eu estou sentindo cheiro de bolo e estou ouvindo a risadinha da minha prima e estou com vontade de jogar o truque dos trecos? A menina riu para ele: é que o mundo de verdade está chamando. E a menina foi ficando longe, longe. E ele pensou: o mundo de verdade também é bom. E ele olhou em volta e estava sentado na cozinha da avó. E a avó estava pondo o bolo na mesa. E a Belinha estava sentada na cadeira que era do gatinho e arrumava o jogo para eles jogarem. Pedro arregalou os olhos e pensou: será que eu sonhei tudo isso? Bem ao pé da sua cadeira, lá estava a argola, aquela argola que ele tinha puxado e que era a entrada para aquele outro mundo. Que bom, ele pensou, eu posso ir para lá muitas vezes. E essa foi a história de hoje, amiguinhos. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima. Tchau!